pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar o ChatGPT para a gente fazer análises complexas em dados, né? Então a gente vai virar um analista de dados ali utilizando o ChatGPT. Então vamos ver tudo que, né, o ChatGPT consegue fornecer para a gente poder fazer análises avançadas em conjuntos de dados. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu ChatGPT, mas eu vou utilizar, né, ao invés de eu escrever aqui, né, normalmente no ChatGPT, eu vou utilizar um dos GPTs que o ChatGPT já fornece para mim. Então eu vou vir aqui nessa parte aqui, ó, de explorar GPTs e eu vou buscar aqui Data Analyst. E eu vou pegar esse GPT dele aqui, tá? Pra gente poder fazer a nossa análise de dados. Então eu vou pegar ele aqui e aí, ó, você pode vir aqui em iniciar chat. E aí, olha só, né? Eu tenho aqui já esse GPT, que é um próprio GPT do ChatGPT, para a gente poder fazer análise de dados aqui dentro. Então, primeira coisa que eu vou fazer é carregar os meus dados. A gente aqui no ChatGPT, né, na nova versão do ChatGPT, a gente tem, né, as opções de a gente conectar com algum documento do Google Drive, do OneDrive ou então do próprio computador. Eu vou pegar aqui do próprio computador, tá? Então, vou pegar aqui uma base de dados. E aí, eu tenho alguns prompts aqui que eu já deixei separado. Então, vocês vão receber essa lista aí para vocês poderem colocar, por exemplo, na base de dados de vocês, tá? Então, o primeiro prompt que eu vou pegar é esse de descreva resumidamente o conteúdo do conjunto de dados e faça uma breve descrição do significado de cada coluna. Então, olha lá, né? Eu tenho aí uma base de dados financeira que eu tenho, por exemplo, a coluna mês, grupo, tipo, valor e tenho aqui, ó, a coluna detalhe. Então, ó, ele já colocou aqui para mim, ó, o conjunto de dados contém informações financeiras e suas colunas são descritas da seguinte maneira. Mês indica o mês e ano em que o registro financeiro ocorreu no formato de data. Grupo, qual a categoria a qual o registro financeiro pertence, por exemplo, receitas diretas. Tipo, define se o registro se trata de uma receita ou uma despesa, né, classificado como receitas ou despesas. Valor, que é o valor monetário da receita ou despesa associada ao registro. E detalhe, que é uma descrição mais específica sobre o tipo de transação, como, por exemplo, clientes, serviços prestados fixos ou variáveis. Essas colunas juntas fornecem uma visão geral das transações financeiras por período, tipo e natureza. Então, olha só, né? Ele fez uma descrição bem completa do que eu tenho no meu conjunto de dados. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, liste os principais insights que podemos tirar do conjunto de dados. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Olha só. Ele trouxe várias coisas aqui para mim, ó. Tendências de receitas e despesas ao longo do tempo. Então, a análise temporal. Podemos identificar como as receitas e despesas variam ao longo dos meses. Isso ajuda a entender a sazonalidade ou padrões de crescimento ou queda. Categorias mais lucrativas ou que têm maiores custos. Distribuição de receitas e despesas, né? Ó, comparar a proporção de receitas em relação às despesas em cada mês. Isso ajuda a avaliar o balanço financeiro e a lucratividade. Média e mediana dos valores. Identificação de desvios ou anomalias, margem de lucro, impacto de certas categorias no resultado final. Então, por exemplo, ó, verificar quais descrições de detalhe, ou seja, serviços prestados fixos ou variáveis, mais impactam o resultado, para que a gestão possa focar em otimizar ou expandir as áreas de maior retorno. Então, olha só, né? Ele deu uma lista aqui de vários insights que a gente pode pegar ali com base no nosso conjunto de dados. Outra coisa que eu vou perguntar para ele é, por exemplo, a gente tem, né, aqui, ó, voltando aqui, a gente tem, por exemplo, na categoria tipo, eu tenho os valores, né, receitas e despesas, que ele já falou aqui para mim, e eu tenho o valor e a data, né? E aí eu quero, por exemplo, um gráfico que me mostre, por exemplo, as receitas ao longo de um período.
Só que a gente sabe, né, que não é todo tipo de gráfico que é ideal para mostrar, por exemplo, cada indicador. Existe um tipo de gráfico que é mais adequado, por exemplo, para mostrar um indicador específico. Então, eu vou perguntar para ele qual que é o tipo de gráfico que ele considera ser o mais adequado para mostrar a evolução das receitas ao longo do período e vou pedir para ele criar esse gráfico. Então, vamos ver o que ele vai trazer para mim. Olha só. Para mostrar a evolução das receitas ao longo do período, o gráfico mais adequado é o gráfico de linha, pois ele é excelente para visualizar tendências ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico permite identificar variações mensais de forma clara e destaca bem as flutuações, como aumentos ou quedas de receita. Aí, ó, vou criar um gráfico de linha para a evolução das receitas ao longo do período. E aí ele foi lá e criou. E aí, gente, aqui, por exemplo, eu tenho a opção de tornar isso daqui, ó, isso aqui tá um gráfico estático, tá vendo? Não faço nenhuma operação aqui, não faço nenhum filtro, nem nada dentro dele. Mas eu tenho a opção de alternar isso daqui para o gráfico interativo. Então, olha só, aí aqui, ó, eu consigo ter uma interatividade maior com o meu gráfico, ó. Então, eu consigo ver, visualizar os pontos, né, que tem a data, que tem o valor. Ou então, eu posso voltar e deixar o meu gráfico estático. Então, isso daqui também é uma coisa muito legal que a gente consegue fazer. Aí, olha só, né? Aqui está o gráfico de linha mostrando a evolução das receitas ao longo do tempo. Ele destaca de forma clara como as receitas variam mês para mês, permitindo identificar tendências e possíveis flutuações sazonais. Esse formato visual facilita a análise de crescimento ou queda de receitas ao longo do período analisado. Então, eu perguntei qual que era o tipo de gráfico mais adequado para o meu indicador receitas ao longo do período e ele me falou que o meu gráfico mais adequado é o gráfico de linhas, o porquê que é o mais adequado e trouxe para mim o meu gráfico de linhas. Agora vamos ver outra coisa aqui, né? Ó, quais são as principais tendências que você consegue identificar desse conjunto de dados? Então, coloquei aqui e vou pedir para ele colocar. Aí, olha lá. Para identificar as principais tendências do conjunto de dados financeiros, vou me basear na análise do gráfico de evolução das receitas e também em uma análise adicional dos dados disponíveis. Abaixo estão algumas tendências que podemos investigar. Tendência geral das receitas ao longo do tempo. O crescimento ou declínio das receitas. Verificando o gráfico, é possível identificar se as receitas estão aumentando, diminuindo ou flutuando ao longo dos meses. Se houver um padrão crescente, isso indicaria um período de crescimento financeiro. Um padrão de queda pode apontar para desafios. A sazonalidade, distribuição das receitas entre categorias. Receitas por grupo. Podemos observar se certos grupos de receitas diretas, por exemplo, apresentam tendências de crescimento em comparação a outros. Analisar o comportamento por categoria ajuda a entender quais fontes de receitas são mais voláteis e quais são mais estáveis ao longo do tempo. Então, eu poderia, por exemplo, perguntar para ele, né? Para ele falar quais são as fontes de receitas mais voláteis ou mais estáveis ao longo do tempo e ele faria essa análise para mim. E aí ele me trouxe várias outras aqui, ó. E aí, ó, com base na análise da variação percentual das receitas mês a mês, podemos destacar as seguintes tendências. Variação média positiva. A média da variação percentual é aproximadamente 0,78% ao longo dos meses, o que indica uma leve tendência de crescimento nas receitas, embora não seja uma variação muito expressiva. Desvio padrão relativamente alto, variação máxima e mínima, distribuição das variações e principais tendências observadas. Crescimento modesto, há uma leve tendência de crescimento nas receitas, embora algumas flutuações, tanto positivas quanto negativas, surgiram e existem variações sazonais ou externas impactando os resultados. E picos e quedas. A amplitude das variações percentuais mostra que há meses com picos de receita significativos seguidos por quedas, o que pode estar relacionado a eventos ou ciclos de demanda específicos. Então ele trouxe para mim aqui várias tendências que ele identificou a partir dos meus dados. Outra coisa que eu posso pedir para ele é colocar essas tendências em um gráfico. Então, eu vou colocar aqui, ó, coloque essas tendências em um gráfico. Vamos ver o que ele faz aqui para mim, ó. Variação percentual das receitas mês a mês. Então, ele colocou aqui, né? Só que esse gráfico aqui não ficou muito bom, né? Eu vou colocar aqui em um gráfico de linhas.
ver se ele coloca, porque esse gráfico aqui não ficou muito bom. Aí ele colocou a variação percentual, então ele trouxe para mim aqui os percentuais de receita, né? Mês a mês. Outra coisa que eu posso pedir para ele é criar um resumo dos meus dados. Então eu coloquei aqui, ó, crie um resumo com até 100 palavras contendo os principais insights desse conjunto de dados. Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui para mim. O conjunto de dados revela uma leve tendência de crescimento das receitas com uma variação média de 0,78% ao mês. No entanto, há volatilidade significativa com picos de até 16,77% de crescimento e quedas de até 9,45%. As receitas apresentam flutuações mensais, sugerindo a presença de fatores sazonais ou eventos específicos que afetam o desempenho financeiro. A diversificação e a análise por grupos de receitas podem fornecer mais detalhes sobre as fontes de maior impacto. Esses insights podem orientar estratégias de otimização e previsão de fluxos financeiros. Olha só, né? Então ele criou um resumo para mim. Agora, eu vou pular esse de calcular a variação percentual porque ele já calculou lá em cima para mim. Agora eu vou pedir para ele ver questões de despesas. Então, quais são as principais categorias de despesa com base na nossa coluna detalhe? Porque a gente tem lá, ó, a minha coluna detalhe, tá, ó, tenho aqui, que ele já até falou para mim, ó, detalhes são a descrição mais específica sobre o tipo de transação. Então eu vou pedir para ele mostrar para mim quais são as principais categorias de despesas com base na coluna de detalhe. Vamos ver o que ele traz aqui para mim. As principais categorias de despesa na coluna detalhe são certificado digital, marketing, vale transporte, devoluções de venda, serviços prestados e despesas de viagem. No caso aqui, as minhas despesas estão com valor negativo. Então ele trouxe, por exemplo, esses daqui são na verdade os menores, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou pedir para ele transforme, vamos ver se ele vai dar conta, hein? Os valores de despesas em valores positivos. Será que ele vai dar conta? Na verdade, ele pegou desse daqui, né? Mas aí eu vou colocar aqui, então. Transforme os valores de despesa em valores positivos. E liste as principais categorias de despesas com base na coluna detalhe. Vamos ver se ele vai trazer agora o certo. Olha lá. Né? Como a minha base de dados eu estava com valor negativo, ele tinha trazido para mim, por exemplo, os menos 122, menos isso, menos aquilo. Aí agora eu pedi para ele transformar em valor positivo para eu saber, né, quais eram as maiores categorias, né, ou seja, o maior valor de despesa. Então, são salários, prestadores de serviços fixos, prestadores de serviços variáveis, consultorias e 13º salário. Então, até para poder pedir para ele transformar um dado, tipo, né, um valor negativo em positivo, até isso eu consigo fazer. Né? Até isso eu consigo pedir para ele fazer para mim. E aí, eu vou pedir para ele colocar essas categorias em um gráfico. Então, coloque essas categorias em um gráfico. Vamos ver que tipo de gráfico que ele vai trazer isso para mim, hein? Deixa ele... Trouxe um gráfico de colunas para mim, ó. Aqui está o gráfico de barras mostrando as principais categorias de despesas. Ele destaca visualmente os maiores gastos, permitindo identificar facilmente onde estão concentradas as despesas mais significativas, como salários e prestadores de serviço. Mas, por exemplo, né, aqui, percebe que a gente tem categorias de dados com nome muito grandes. E, né, quando a gente tem categorias de dados com nome muito grandes, o melhor é a gente colocar os nossos dados em um gráfico de barras horizontal. Então eu vou pedir para ele troque
esse gráfico para um gráfico de barras na horizontal. Vamos ver se ele vai... Olha só. Só que aí ele trouxe, né, do menor para o maior. Eu vou colocar... Ordene o gráfico pela categoria. Categoria de maior valor para a categoria de menor valor. Pronto. Aí olha só, né? Ele já colocou ali para mim, já ordenou a categoria do maior para o menor. Vamos ver o que mais, né? Eu vou colocar aqui, ó, quais são os meses com maiores valores de receitas. Vamos ver se ele vai identificar isso para mim. Os meses com maiores valores de receita são outubro de 2023, setembro de 2023, agosto, maio e dezembro. Então, ele colocou aí na ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Ele trouxe aqui para mim. E agora, eu vou pedir para ele criar uma apresentação sobre os meus dados, né? Contando os principais insights e as principais tendências. Então, crie uma apresentação visualmente atrativa sobre esse conjunto de dados, destacando os principais insights e tendências. Vamos ver se ele vai conseguir criar isso. Olha só. Para criar uma apresentação visualmente atrativa, podemos estruturar os principais insights e tendências de forma clara e concisa, utilizando gráficos e informações-chave. Aqui está o fluxo sugerido para a apresentação. Então, ele sugeriu aqui, né? Aí, ó, essa apresentação oferece uma visão clara e visualmente atrativa dos principais insights do conjunto de dados. Para gerar essa apresentação, você pode seguir a estrutura mencionada e criar slides visuais, incorporando os gráficos que já geramos. Se precisar de ajuda para gerar algo mais específico ou ajustar algum detalhe, posso orientar mais fundo. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, né, ele já criou os tópicos, né, com os principais insights, né? Então, por exemplo, evolução da receita ao longo do tempo. Aí ele colocou, né, uma sugestão, colocar um gráfico de linha e colocar, né, os insights daquele gráfico. Então, as receitas apresentam uma leve tendência de crescimento ao longo de 2023. Picos em outubro, setembro e agosto indicam sazonalidades ou eventos específicos. Variação percentual da receita, principais categorias de despesa. Então, ele montou um fluxo, né, de uma apresentação para mim, com as principais tendências e os principais insights do meu conjunto de dados. E se eu quisesse, por exemplo, eu poderia pedir para ele criar um código VBA aqui, né, para eu jogar lá no PowerPoint, por exemplo, e montar uma apresentação. Então, quer ver? Vamos fazer isso, ó. Crie um código VBA para montar a apresentação acima no PowerPoint. Quando ele cria aqui, eu vou abrir o meu PowerPoint. Então, vamos lá. PowerPoint. Enquanto ele monta o meu código aqui, eu vou abrindo a minha apresentação em branco no PowerPoint. Apresentação em branco. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele já terminou. E me dá, além dele ter criado o código para mim, né? Ele ainda me ensina como que eu vou usar, ó. Abrir o VBA, criar um módulo. No editor, clique em inserir módulo, colhe o código acima e pressione para executar. Então, vou copiar aqui, tá? Aqui no PowerPoint, você vai, por exemplo, ó, eu não estou com a minha aba desenvolvedor habilitada aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito em qualquer espaço aqui, tá? Ó, personalizar faixa de opções. E aí eu vou pegar a aba
desenvolvedor e vou habilitar ela aqui e dar um OK. Habilitei ela aqui, vou na minha aba desenvolvedor, vou lá no meu VBA e aqui eu vou vir aqui, ó, inserir módulo e vou colar o meu código aqui e vou clicar para executar. E aí, olha só, ele criou a minha apresentação. E aí eu posso, né, vir aqui e colocar tema e tudo mais na minha apresentação, porque ele já criou, por exemplo, todos os slides para mim. Então, essa é uma forma, né, da gente poder criar. Às vezes, se eu quisesse pegar os gráficos que ele criou aqui, né, pedir para ele criar esses gráficos aqui e pegar esses gráficos, ó, eu consigo baixar o gráfico e colocar lá na minha apresentação também. E, né, dessa forma, além da gente conseguir fazer análises bem avançadas com o ChatGPT, né, utilizando esse Data Analysis, a gente também consegue já criar a nossa apresentação utilizando o próprio ChatGPT. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de dar o seu like aqui no vídeo e já segue o nosso canal para você poder ficar por dentro de outros conteúdos incríveis como esse.